Hoje temos a honra de receber no nosso programa o senhor Gentileza. Que mito, que nome, cheio de solidariedade, cheio de amor pelo outro, mas, sobretudo, lutando diariamente por um mundo melhor. Olá, senhor Gentileza. Que prazer recebê-lo aqui. Que prazer, Gabriel. Professor Maiá, o prazer é todo meu. Imagina só a minha responsabilidade de ser seu aprendiz e ser entrevistado pelo senhor, né? Então, o prazer é todo meu, é uma honra sempre compartilhar com o senhor desses momentos, né? E já que o senhor sempre foi uma referência profissional para mim. Gabriel, me diz uma coisa, para começar a nossa entrevista. O que significa gentileza? Gentileza é um conjunto de predicados, de ações, de atitudes. Eu estou falando de prática, a prática gentil. Então, a gente junta todos esses predicados, todas essas virtudes num pacote e chama esse pacote de gentileza. Então, a gente está falando de solidariedade, generosidade, respeito. Uma palavra, na verdade, uma virtude tão necessária e tão falada, né, ultimamente, tolerância, enfim. Ou seja, a gentileza ela norteia a conduta humana, as ações, sempre pensando no bem-estar do próximo, né? Então, um gentil, que é a pessoa que adota a gentileza como estado de vida, essa pessoa está sempre preocupada com o outro e com a coletividade, né? O espírito da gentileza se chamaria coletividade, sem dúvida nenhuma. Gabriel, nós já nascemos gentis ou nós temos que aprender a ser gentis? Professor, existem duas correntes, na verdade, que falam sobre a gentileza no ser humano. A primeira é lá da Universidade de Boston, o Dr. Forin, desde a década de 80, ele diz que nós nascemos gentis. Nós nascemos gentis, é como se gentileza fosse um músculo, e esse músculo, para chegar à sua potência máxima, precisa ser desenvolvido, trabalhado durante a vida, né? E a outra corrente, que é do Dr. Mark Muraven, lá da Universidade de Albany, diz que é o contrário, né? Nós precisamos aprender gentileza durante a vida, porque não é um predicado nato, ou seja, não nascemos gentis. A meu ver, né, com a experiência que eu tenho, e por viver no Brasil, nós brasileiros temos a gentileza de forma muito natural, né? Porém, ainda falta muito exercício, principalmente na coletividade, né? Desenvolver esse espírito coletivo, de senso comum, de bem comum. Tudo que eu faço pode repercutir de uma forma positiva no outro, né? Então, o que eu faço hoje, né, pensando no próximo. E sem querer ser clichê, professor, nós estamos no século XXI e uma das grandes lições da pandemia é realmente a coletividade, né? É a cereja do bolo, para mim, pós-pandemia, a gente sempre pensar no coletivo, pensar no todo, não só em nós mesmos. É verdade que você, quando pensa no coletivo, nós logo pensamos na sua ONG Pontinho de Luz. Ela, sem dúvida alguma, é o local onde você conseguiu sistematizar todas essas ações em prol da gentileza. Você poderia nos falar um pouco mais sobre Pontinho de Luz? Com muito prazer. Olha, o senhor sabe que a Pontinho de Luz é uma obra, na verdade, coletiva, né? A gentileza ela não faz sentido no individual. É importante a gente se cuidar, o autocuidado, o autorrespeito, a autogentileza, mas sempre com aquele senso de pensar no outro, né? Então, a Pontinho de Luz, ela nasceu por acaso, na verdade. Ela foi fundada por si própria
né, eu fui somente um instrumento responsável pela sua gerência, pela sua administração, né, e manutenção. A Pontinho de Luz é uma rede, o nome completo é Rede Mundial de Gentileza Pontinho de Luz. Somos aproximadamente uma rede formada por 200 mil pessoas ao redor do mundo. E tem uma curiosidade, professor, que a Pontinho de Luz, apesar de ser um coletivo muito grande, né, esse coletivo nasceu de uma empresa, né, uma empresa, a minha empresa de treinamentos, que se chama Geração Gentileza. Então, nós, como empresários, temos também uma grande responsabilidade de transformar aquilo que nos incomoda na sociedade, sem transferir a responsabilidade para o outro. Seja para quem for, para o governo, para a família, para os amigos, para estranhos, enfim, nós somos responsáveis, nós somos capazes disso, né? Hoje, a Pontinho de Luz é uma grande família que trabalha para promover uma cultura de paz mundial. Nós sugerimos, na verdade, um modelo de sociedade pacífica, e a nossa bandeira é a gentileza, né? Então, nós fazemos isso através da gentileza, sendo o exemplo, na verdade, de como nós podemos nos comportar, devemos nos comportar, para que possamos viver numa sociedade de paz, né? Já atendemos diretamente mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo, seja nos nossos programas de combate à fome, né, nos nossos programas de capacitação, líderes comunitários, outros líderes de movimentos sociais, né, governantes, políticos, empresários, e para essa promoção de paz. A Pontinho de Luz todos nós somos. O senhor é um Pontinho de Luz, eu sou um Pontinho de Luz, só que tem muita gente que não sabe disso ainda. Muito bem, Gabriel. Me diz uma coisa, você acha que a pandemia transformou os seres humanos? Eles hoje são mais gentis? Eles hoje são mais propensos à paz? Ou, na realidade, muitos continuam exatamente como eram antes da pandemia? Nós fizemos uma pesquisa interna na Pontinho de Luz, e a nossa amostragem foi de 10 mil voluntários ao redor do mundo. Fizemos exatamente essa pergunta que o senhor está me fazendo. Então, o meu lado otimista, o meu lado humano, né, diz que sim, professor, diz que sim. Eu acredito que tenha acontecido uma transformação positiva na sociedade. Mas os fatos dizem o contrário, né? De acordo com a nossa pesquisa, a maioria dos nossos voluntários não acredita nisso. Eles acreditam que quem tinha um espírito de coletividade, né, para usar máscara, para tomar os cuidados de higiene, de segurança sanitária, de solidariedade, de ajudar os vizinhos. Quem já tinha essa sementinha em si, ela foi potencializada, isso aumentou. E quem não, né? Na verdade, os resistentes, os egoístas, se mantiveram dessa forma e não houve realmente, infelizmente, uma transformação, né? Então, respondo ao senhor dizendo que o meu lado otimista de mundo, acredita sim que muita coisa tenha sido transformada na sociedade, mas os fatos, a nossa pesquisa diz que não. Me fala uma coisa, como foi para você ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Olha, para falar a verdade para o senhor e para todo mundo que está assistindo a gente, professor, foi uma grande surpresa. Foram 2 anos consecutivos. Eu acho que nenhum indicado um dia pensou em ser indicado, né? Isso não passa pela cabeça de nenhum indivíduo que tenha sido indicado ao longo da história. Eu fui pego de surpresa na primeira indicação de 2018.
eu estava distribuindo cesta básica no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, RJ. Eu estava no meio de uma distribuição, na verdade, haviam pessoas do tráfico ao meu redor, o meu telefone tocava insistentemente, e eu decidi atender, que foi uma ligação dizendo que eu havia sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz e estava concorrendo ao prêmio de 2018. Eu não tive tempo para reagir, porque eu estava numa situação, numa área de altíssimo risco, pessoas em situação de vulnerabilidade à minha frente, né? E eu não pude digerir aquilo. E depois, com o tempo, que a ficha vai caindo, na verdade, a cobrança é muito grande, a cobrança da sociedade como um todo, principalmente daqueles que não acreditam na paz, né? Os críticos, de que a minha responsabilidade em continuar, né? O meu comprometimento em continuar. Mas eu aprendi, professor, bastante com essas duas indicações, de que, primeiro, não importa que você se sinta sozinho às vezes, porque eu tenho essa sensação de estar sozinho, de estar falando com as paredes, de colaborar para a melhoria de vida de alguém, de uma família, de um sujeito, enfim, de promover a paz, de dizer podemos viver em paz, né? Não importa isso. O seu gesto, ele sempre repercute de alguma forma positiva na vida de alguém, né? E nem sempre é aquela pessoa que recebeu a sua ajuda que será responsável por multiplicar, né? Por multiplicar. Eu estou aqui com o senhor e com todo mundo aqui nesse canal por isso, né? A minha voz foi ouvida de alguma forma. Está sendo ouvida agora, né? A paz é possível. Grande surpresa nas duas indicações. Eu não aguardava realmente. A segunda indicação, 2019, eu sabia que seria indicado. Fui resistente a essa indicação, porque tenho sempre o ônus e o bônus, né? Uma indicação, ela traz uma alegria muito grande, um orgulho muito grande do trabalho, mas também existem as complicações, que é a represália da sociedade, que é contrária a esse tipo de trabalho. E seguimos. Que bonito, que bonito. Me diga uma coisa, você abriu mão de uma carreira de sucesso. Você estava na Grã-Bretanha, tinha, na realidade, um bom emprego e, de repente, resolveu se dedicar aos outros, à gentileza. O que aconteceu com você, Gabriel? Olha, existe uma palavrinha que, para mim, ela ilustra bastante, né, bem o que eu passei e que todos nós passamos ao longo da vida várias vezes. É uma palavra muito popular, conhecida como o chamado. Eu atendi a um chamado, né? Eu disse sim a um chamado que, na verdade, eu não sabia exatamente o que estava incluído nesse chamado, eu não sabia o que aconteceria, eu não sabia das consequências, mas eu disse sim. E esse chamado, ele na verdade, um despertar de consciência. Faltavam poucos dias para eu apresentar um trabalho na universidade, de gentileza, no ambiente profissional, e o meu orientador, que faleceu ano passado de Covid, ele disse assim para mim, ele me chamou de medíocre. Ele disse que eu era medíocre porque o homem que deveria, na verdade, estar me apoiando, porque ele faria parte de uma banca que me daria uma titulação, né? Esse homem estava, na verdade, me chamando de medíocre e me deteriorando. Faltavam poucos dias. E aquilo me desesperou, me deixou nervoso de uma tal forma que eu chorando, falei, doutor, mas doutor, por quê? Ele disse assim, são anos de pesquisa, para de repente você receber um título, porque é isso que te interessa, na verdade, e todo esse conhecimento, todo esse estudo vai ficar disponível somente para as traças na prateleira de uma biblioteca de pós-graduação.
E foi ali que eu decidi, na verdade, ainda sem saber das consequências disso, boas e não boas, eu decidi abrir mão de uma carreira executiva para voltar para o Brasil, para ensinar gentileza às pessoas, ou seja, compartilhar aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que eu tinha buscado por anos nas fontes de pesquisa, nas universidades, com as pessoas nas ruas, e com o próprio profeta Gentileza, que já era falecido, mas ele deixou para a gente nas ruas do Rio aquelas frases de gentileza. Foi um prazer muito grande ter tido a sua presença hoje aqui, ter entrevistado o senhor Gentileza, conhecer a sua gentileza, conhecer a sua história. Eu gostaria que, para terminar o nosso programa, que você nos deixasse uma mensagem de paz, de harmonia, dentro dessa visão tão bonita que você conseguiu constituir em prol da humanidade, em prol do coletivo. Eu acho que não há coisa mais importante na vida do que aqueles que optaram por lutar pelos outros, pelo coletivo, que abrem mão da sua vida. Por gentileza, a palavra é sua para terminar a nossa entrevista. Ser gentil com as pessoas nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes é uma tarefa difícil você ser gentil com uma sociedade intolerante, preconceituosa, resistente ao amor, à liberdade de expressão, a liberdade de amar, de ser amado, né? E uma sociedade egoísta e corrupta. Nem sempre é tarefa fácil. Porém, gentileza, ela é uma ferramenta de transformação, a começar por mim e com desdobramento no outro, no coletivo. Ser gentil com quem é gentil é fácil, o desafio é ser gentil com quem não é gentil com você. E gentileza é para todos. Eu acredito nisso, eu não estou sozinho nisso, nessa crença. Somos uma família de milhares de pessoas ao redor do mundo, inclusive em locais que sofrem com a guerra no Oriente Médio. Todos nós acreditamos, independente do credo, da cor da pele, do gênero, da condição sexual, todos nós acreditamos nessa sociedade de paz. A paz é possível e gentileza não é o único caminho, mas é um belo caminho a ser percorrido. Pratique. Gentileza gera gentileza. Obrigado, professor. Eu que agradeço a sua companhia no nosso programa hoje de entrevistas. Um abraço, senhor Gentileza. Nós também acreditamos na gentileza. Um abraço, professor. Um abraço a todos que assistiram a gente.